Olá pessoal, estamos aqui hoje para poder refletir um pouquinho sobre um tema que é muito importante, porque esse tema nos constitui como pessoas. É o tema da linguagem. Nós sabemos que a linguagem, sobretudo a linguagem verbal, aliás, a linguagem verbal, que é aquela que parte da pronúncia de palavras, né? Verbo em latim quer dizer palavra. Então, a linguagem verbal, só quem tem somos nós, homens e mulheres. E é um grande veículo de comunicação, está muito ligado às sinapses cerebrais e, além disso, nos constitui como um povo. A linguagem é sempre um símbolo de unidade nacional. A linguagem nos une. Nós sabemos que a linguagem verbal, aquela que usa, porque nós também temos a linguagem não verbal. Por exemplo, aqui neste momento, eu estou gesticulando, eu estou usando aqui a linguagem não verbal para facilitar a minha comunicação com vocês. Mas estou usando a linguagem verbal oral, mas ela também pode ser escrita. Então, a linguagem verbal oral, ela não é ensinada de maneira formal. Nós não precisamos ir à escola para poder aprender a falar. Se a gente tem bons ouvidos e se a gente tem o aparelho fonador perfeito, qual é o aparelho fonador? São nossos lábios, os dentes, a língua, o palato duro, dos que a gente chama céu da boca, o palato mole, a glote e as pregas vocais, que não são cordas, são pregas, porque elas estão unidas à glote. E, primordialmente, o aparelho fonador não é feito para falar, é feito para a gente sobreviver, para a gente comer. Mas, secundariamente, nós usamos para falar. Toda a nossa fala nós usamos língua, dente. Por exemplo, não se pode dizer a palavra faca sem unir o lábio inferior ao dente superior. Se você não tiver esses dentes, você não diz nunca. Ou então a fala sai diferente. Então, para a gente entender que a linguagem oral, ela é nativa. Nós já temos o aparelho fonador e nós aprendemos ouvindo. Nós não precisamos ir à escola para aprender a linguagem oral. Mas, quando a gente atinge mais ou menos a idade de 6 anos, os linguistas dizem que toda criança já aprendeu a linguagem oral. A criança vai dizer, papai, eu quero pipoca. Em língua portuguesa, ela não vai dizer, papai, pipoca, eu quero. Porque quem põe o verbo no final é o latim, o alemão e outras línguas sintéticas. Ela vai dizer direitinho. Às vezes a escola é que atrapalha, quando começa com muitas nomenclaturas. Então, a linguagem oral a gente aprende em casa, sem formalidades. Quando a gente vai para a escola, que a gente diz que vai se alfabetizar aos 6 anos, a gente vai aprender a outra forma da linguagem, que é a linguagem escrita. Por isso que o tema dessa conversa agora, deste vídeo com vocês, é aquisição de linguagem escrita. É importante que a linguagem escrita exige uma técnica e ela se subdivide em leitura e produção textual. Eu vou para a escola para aprender a ler e a escrever e produzir textos com coerência. Porque o texto é uma unidade de sentido, não é um acúmulo de palavras. Se é só acúmulo de palavras e não faz sentido, não é texto. E é muito importante, quando se vai se alfabetizar, que esse professor tenha muito claro que concepção de linguagem ele quer apresentar ao aluno. Nós podemos ter 2 grandes concepções de linguagem. Uma concepção de linguagem do tipo formal, ou seja, a linguagem como representação do pensamento. Nós também podemos ter uma concepção da linguística moderna, que é a linguagem que se dá da interação.
Ou seja, é uma linguagem no sentido mais dinâmico. A linguagem não está morta, nem parada, nem pronta. Ela é motivada, ela é histórica, ela é mutável, de acordo com a história, com o tempo, com as pessoas, com o pensamento e com os contextos linguísticos. Portanto, o professor, a meu ver, que vai se propor a ensinar, a alfabetizar e a ensinar as pessoas a lerem e a escreverem com proficiência, deve optar, sobretudo, por esta concepção de linguagem na interação, porque nós não usamos a língua para regras, nem para fazer análises. Isso aí também a gente usa, mas a gente usa a língua para se comunicar, oral ou escrita, e a gente lê para entender o pensamento do outro. Portanto, dito isto, o professor alfabetizador, ele tem que partir sempre do ensino ressignificado, ou seja, como dizia Paulo Freire, né, sempre da realidade dos alunos, para poderem se motivar a estudar. É aquilo que Paulo Freire chamava de palavras geradoras. Por exemplo, para uma pessoa que mora na zona da mata, aqui em Pernambuco, é muito mais fácil ensinar os textos e as palavras da realidade delas, como cana, canavial, foice, terreno. Então, as pessoas convivem com essas palavras e vão ter palavras motivadas para aprender. É o que nós chamamos de ensino ressignificado. E aqui eu me lembro da ideia de letramento e alfabetização. Letramento é os usos sociais que a gente faz da escrita e da leitura. Portanto, o analfabeto, ele é letrado, porque todo analfabeto faz uso da linguagem, uso social da linguagem, para pedir água, para pedir ajuda, para agradecer, para pedir alguém para ler uma bula de remédio, para pedir alguém para escrever uma carta para o parente. Quando chega a resposta da carta, pede alguém para ler para ele e entende tudo. Então, isto é fazer uso social da linguagem. A pessoa é letrada. Agora, a pessoa é alfabetizada quando vai aprender o novo modo da língua, que é a escrita, para ler e escrever com proficiência. Aí a gente pode pensar em dois métodos. Eu fui formado assim, e quem é da minha idade, nós fomos formados naquele método que nós chamamos o método sintético, ou seja, o método das cartilhas. A gente partia da letra, do grafema, do fonema, da palavra, da sílaba, da frase, da oração, do período, do parágrafo, do texto maior. E também há uma tendência da atual linguística em partir trabalhar com o método global. O método global dá mais sentido e motiva mais as pessoas, sobretudo se você vai ensinar a ler e a escrever a pessoas adultas. O que é o método global? Mesmo que a pessoa não saiba ainda ler e escrever, você pode levar textos reais para a sala de aula, textos de jornal, receitas, e pedir aos próprios alunos que levem textos, e aí você pode ler o texto, comentar o texto, escolher com a turma as palavras-chave do texto, e a partir daí, dessa leitura global, você chegar às unidades menores. Por exemplo, pegar do jornal um texto sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, no jornal que circula em mão em mão. Então, você ler aquele texto para os alunos, porque eles não sabem ler, mas eles sabem comentar, eles sabem se colocar a favor ou contra, eles sabem escolher palavras importantes. E depois dessa leitura, aí você começa com aquelas palavras importantes a formar as famílias fonêmicas e a começar a ensinar de maneira significada. É o que a gente chama o método global, que parte do texto para o fonema. Também é importante aqui a gente saber muito claro o que é ler. Ler não é só decodificar.
Se a pessoa pega um livro, por exemplo, esse livro meu, da Edições Paulinas, que a gente vai citar aqui alguns exemplos, é o livro O Texto e Sua Interpretação, Noções de Semântica, Pragmática e Prosódia. Aqui a gente vê logo que a minha concepção nesse livro é uma concepção de linguagem no sentido de interação, de linguagem viva, porque eu coloco como subtítulo o tripé semântica, pragmática e prosódia, e não o tripé fonética, morfologia e sintaxe, que só liga a língua como forma, como regra. Mas o que eu faço a vida toda é entender os textos e produzir texto com sentido, que está ligado à semântica, é adaptar o texto aos contextos de uso. Se eu vou falar para a criança, eu adapto a linguagem. Se eu vou falar para a jovem, eu adapto a linguagem. Se eu vou fazer um discurso de formatura, eu adapto a linguagem, que é a preocupação da pragmática e da prosódia, aonde eu vou fazer a acentuação tônica, para dar ênfase na minha fala. Então, a pessoa que se não entende o que está lendo, ela não está lendo, está até codificando. Por isso, leitura é uma unidade de sentido. Ler é produzir sentido. Então, leitura é um processo de produção de sentido. E o texto é uma unidade semântica, é uma unidade de sentido, longo ou breve. Por exemplo, se você me perguntar, padre, tudo bem? E eu disser assim, eu comuniquei. Isso aqui é um texto não verbal, mas todo mundo entendeu que eu estou bem. Então, é uma unidade semântica, o texto, seja verbal ou não verbal. Agora, a leitura é um processo de produção de sentido. Se a pessoa leu e não entendeu, não leu, decodificou. Então, é nesse sentido que a gente espera que se dê o processo de aquisição de linguagem escrita, para se ler e escrever com proficiência, de maneira ressignificada, partindo da realidade. Aqui também nós podemos lembrar ainda que o primeiro critério do adulto ou da criança, quando está aprendendo a escrever, é o que a gente chama de apoio na oralidade, ou seja, ela tende a escrever como fala, porque ela acha que a escrita é uma transcrição do pensamento, é uma representação da fala. E não é. A escrita é uma tentativa de representar a fala. Por isso que eu não vou escrever, por exemplo, eu digo bolacha, mas eu escrevo bolacha, né? Então, eu tenho que, aos poucos, convivendo com as palavras, a gente vai aprendendo. Mas a tentativa do adulto ou da criança é se apoiar na oralidade. E aqui nesse meu livro, da editora Paulinas, O Texto e a Sua Interpretação, eu trago vários exemplos de placas que eu fotografei, que justamente a gente vê que essas pessoas estão no primeiro nível, que é o nível do apoio na oralidade. Então, por exemplo, na página 82, fui almoçar, escrito com A, U e um substantivo transformado em moçar. Ou então, rejuvenescimento facial. Nem existe, né? Existe rejuvenescimento. Rejuvenescimento é uma contradição linguística. Foram placas que eu fotografei, né? Por exemplo, aqui na página 84, é proibido com U, porque a pessoa escuta o U, né? Esfoliar os jornais, né? Os jornais a gente não esfolia, a gente folheia. Mas a pessoa escuta assim e tenta reproduzir na escrita como se fala. Então, isso é que a gente chama apoio na oralidade. Em outra ocasião, eu vou aprofundar mais para vocês Emília Ferreiro e Ana Teberoski, naqueles processos das 4 etapas de alfabetização. A fase pré-silábica, a fase silábica, a fase silábica alfabética e a fase de escrita alfabética. Mais uma vez, concluindo, esperando ter contribuído com os alfabetizadores e professores que ensinam crianças e adultos a lerem e a escreverem, pedindo a vocês para curtirem o vídeo, para comentar o vídeo e para compartilhar com os amigos.
E quem tiver interesse poderá ir à Livraria Paulinas e adquirir este livro, O Texto e Sua Interpretação, da minha autoria, para se aprofundar mais.